Amada igreja, quem trouxe sua Bíblia, abra em João, capítulo 4, versículo 9. Enquanto abrem as Bíblias, eu vou buscar dar um contexto. Quando eu li essa passagem é muito conhecida, é a passagem da moça samaritana que está buscando água no poço e encontra Jesus. Só que essa passagem, ela me tocou de uma forma que o Espírito Santo falou para mim, que uma mensagem que ele deixou claro para mim assim, né, quando eu li ela, é que Jesus é tudo o que a gente precisa para viver. Jesus é tudo, nós não precisamos de nada além de Jesus para sobreviver nessa vida. E vamos dar início à leitura. Como eu contextualizei ali, a samaritana estava no poço, Jesus estava no poço, a samaritana chegou e Jesus pediu água para ela. Então ela respondeu: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conhecestes o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. O que ele fala para a mulher é assim: se você conhecesse Deus, e soubesse quem sou eu, você é que me pediria água. Aí a mulher rebate dizendo: Senhor, no versículo 11, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornará-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a mulher, ela não entendeu direito ainda de que água Jesus estava falando, porque ela pediu para Jesus: Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui no poço. Que ela estava achando que era a água do poço. E Jesus falou: então vai e chama teu marido e volta aqui. E ela confessou a Jesus, então ela sabia que ela estava errada e falou para Jesus: não tenho marido. E Jesus replicou a ela: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos você já teve, e esse homem com quem tu está agora não é teu marido. Quanto a isso, você fala a verdade. Irmãos, eu lendo essa passagem, de início eu achei que Jesus estava repudiando a mulher. Tu teve 5 maridos. Só que eu entendi que ele não estava repudiando ela. Quando ele fala isso para ela, ele estava enxergando o vazio que estava dentro dela. Ele estava olhando para o vazio que ela tinha, e ela tentava matar esse vazio, ela tentava preencher essa sede com os casamentos, entendeu? Ela teve um marido, ela bebeu daquela fonte, não deu o suficiente, ela foi beber de outra fonte, casou de novo. Ela foi beber de outra fonte, bebeu de novo, e nada matava a sede daquela mulher. Irmãos, essa sede que a mulher tem dentro, que essa mulher tem dentro dela, a gente também tem. Sabe? A sede pelas coisas do mundo, a sede pelas coisas carnais, todos nós temos essa sede. E Jesus fala: beba da minha água. E eu, assim, o Espírito Santo concluiu, né, tocou em mim que esse vazio que essa mulher tinha e que a gente tem, é pesado, hein? Esse vazio que a gente carrega, ele é do tamanho de Deus. Aí tu pode dizer: pô, do tamanho de Deus? Sim. Porque só Deus pode preencher esse vazio que habita dentro de nós e esse vazio que habitava dentro dela. Só Deus pode preencher o vazio. Então o vazio que essa mulher carregava era do tamanho de Deus. E Jesus não envergonhou ela, pelo contrário, ele estava olhando esse vazio dela. E deixa eu tomar um gole da água agora. Tá sem, se algum irmão puder pegar para mim. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher, ela tinha sede.
E como eu falei, a gente também tem essa sede que ela tinha. Aí tu pode falar, tá, mas eu não casei 5 vezes. Não, irmãos. Pode ser que não tenha casado 5 vezes. Mas eu vou te falar, a gente tem sede, a gente tem fome das coisas do mundo. E Jesus chama a gente para não se alimentar dessas comidas do mundo, se alimentar do alimento dele, se alimentar dele, beber dele. E quer ver como a gente tem fome, tem sede dessas coisas do mundo? Se você, por exemplo, eu tomei água antes de subir aqui. Eu tô com sede de novo. Concorda comigo? Se você assistir, se você jantar a hora que chegar do culto, amanhã você vai ter fome de novo. Quando você está no emprego, você está ganhando um salário, você quer ganhar mais. Vamos por exemplo melhor, tem gente que ora para ter filho. Depois que tem um filho, ele quer ter um neto. Depois que tem um neto, quer ter um bisneto. Nunca chega. As coisas do mundo nunca chegam. É um vazio que a gente procura no mundo. E Jesus, ele nos chama não somente para beber da água dele. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é beber da água dele. Vocês estão se alimentando, é alimento espiritual isso. É palavra que edifica. Vocês estão alimentando, vocês estão bebendo a água que jorra de Deus, que jorra da palavra, porque não sou eu que estou falando. Isso está sendo ministrado pelo Espírito Santo, tem um preparo para chegar aqui. E tu quer ver, no versículo 14 ele fala, ao contrário, ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então eu vou bater na tecla de novo, que todo culto é falado. A gente deve ser igreja fora daqui. Porque ele fala, não venha só beber da água. Seja fonte dessa água. Se alimente dessa água. Beba dessa água e lá fora transborde essa água sobre a vida de alguém. Você tem que ser fonte. Você tem que jorrar. As pessoas têm que olhar para você. Você não tem que falar para ela, eu sou cristão. Você tem que chegar lá fora e ela tem que olhar para ti e dizer, aquela pessoa é cristã. Olha o jeito dela, olha como ela se comporta, olha como ela é. Olha as atitudes dela. Isso é jorrar, isso é transbordar a água. E eu quero trazer um texto para contextualizar o que eu falei no começo, que foi a primeira coisa que o Espírito Santo me tocou quando eu li essa passagem. Que a gente não precisa das coisas do mundo para viver. Deus, Jesus nos basta. E quer ver? Vou pedir para o irmão colocar em João 6,51 para a gente. Acabamos de ler que Jesus é a água da vida. João 6,51 fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Jesus é a água, Jesus é o pão. Irmão, bota para a gente em João 8,12. João 8,12. Falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus é a água, Jesus é o pão, Jesus é a luz. Mas espera aí, calma, antes da glória a Deus, a ciência fala para a gente que a gente precisa de 4 coisas para viver. A gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente precisa de luz e a gente precisa de ar. Irmão, coloca em Gênesis 2,7, por favor. Gênesis 2,7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó e da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Agora sim tu pode dar glória a Deus, porque Jesus, Ele é o fôlego da vida, Ele é o ar que respiramos. Jesus é o alimento que consumimos, Jesus é a água que bebemos, é a luz que nos guia. Ele é tudo que tu precisa para viver tem em Jesus. A gente não tá, e eu não estou falando dessa vida aqui, terrena, eu estou falando da vida eterna. É isso que importa. Gente, para de se preocupar com as contas e com as coisas desse mundo. O que é essa vida? Quanto que vai viver? 70, 80, 100 anos, que seja. O que é 100 anos comparado à vida eterna? Igreja, para encerrar, eu quero fazer um pedido a vocês.
Não vou nem pedir, eu vou pedir a vocês hoje, agora. Eu vou clamar assim, que pelo menos hoje, quando a gente começar a louvar, quando a gente começar a adorar, não peça a Deus para pagar tuas contas hoje. Não peça a Deus para te dar um carro novo. Não peça a Deus para te dar uma casa aqui nessa terra. Não peça isso, pelo menos hoje. Agradece pela vida que tu tem. Pelo menos hoje. Não pede, agradece. Tira o culto de hoje para agradecer. O Espírito Santo me tocou para falar isso. Às vezes eu sei que eu sou muito duro com as palavras, mas essa é a palavra que Ele ministrou para mim. Que pelo menos hoje agradeço. Porque Jesus, como eu falei, eu vou repetir. Jesus é o ar que respiramos, é a água que bebemos, é a comida que comemos e é a luz que nos guia. Então tudo que precisamos para viver, para a vida eterna está nele. Se você não viver nesse mundo, com essas coisas que Ele nos deu, você não vai viver na vida eterna. Porque precisa disso, esse é o alimento da vida eterna. Irmãos, se você entendeu o que eu estou dizendo aqui, eu vou pedir para você ficar de pé, dar um glória a Deus mais alto que você conseguir e dar uma salva de palmas para Jesus, para Ele.